aí, galera, pense, estamos aqui para isso, numa distribuição Sebos do Igor. Para você que chegou de paraquedas, eu sou o Rei Fernandes e eu sou um artista de teatro que, assim como você, ama os quadrinhos e ama a trindade da DC Comics. É isso mesmo, amigo. Se você gosta desses conteúdos, deixa teu like, se inscreve, simbora aviões que o Sebos do Igor tá bombando. Canal de quadrinhos pra você que é raiz, leitor, colecionador nessa vida bandida. Então, simbora aviões, meus amigos, meus amigos. Meus amigos, falar de trindade é assim. Imediatamente quando você pisca, você olha, você pensa. É DC Comics. Quando é mídias, vídeos, filmes, jogos e afins, e brinquedos e etc., você pensa logo em quem? No Batman. No Batman da Feira da Fruta, não é verdade? Às vezes você pensa também no Super-Homem, o Superman, né? Mas nos quadrinhos não existe só eles dois. Tem também, quando você pensa em quadrinhos, você pensa na Mulher Maravilha. Tu é doido, meus amigos. Então, para você ter uma noção como é que as coisas são, essa importância dessa trindade, ela não começa com a trindade, né? Não são os três que começam já de pé de igualdade. Até porque o começo de cada um tem um contexto muito diferente. Quando você pensa no início de tudo, né? Você pensa que os heróis eram figuras que você tinha muito comum. Perdão. Você tinha muito comum que até então os heróis das revistas Pulps, Fantasma, Mandrake, Flash Gordon, Tarzan, enfim, e tantos outros desse período da Era de Ouro, ou que precede a Era de Ouro dos quadrinhos. Mas assim, há quem diga que os super-heróis surgiram muito antes, e há quem diga que os super-heróis só surgiram depois da Action Comics número 1, que é a origem do Super-Homem. But, o fato é que, de um jeito ou de outro, a indústria dos quadrinhos muda muito depois desse personagem. E aí é onde o personagem ganha a sua primeira importância. Porque ali surge um subgênero dentro do gênero, né? Você tem o gênero de heróis, e aí até então você vai ter uma leva de super-heróis. Seja porque usam esse termo, ou por conta das cores, ou da estética, ou do tipo de enredo. Seja como for, o Super-Homem ou o Superman foi o primeiro de todos. Isso é um fato. Quando a DC Comics nem era DC Comics, era National Comics, para você ver o nível do destroço. Então, assim, o fato é que a origem do Super-Homem acarreta no primeiro vigilante que possui poderes para além de um ser humano. Isso também é consequência da filosofia. A filosofia, através de Nietzsche, trouxe o conceito do super-homem, seja pelo super-intelecto ou pela super-força. Também tinha ali a época, né, o universo dos fisiculturistas, e esse universo dos fisiculturistas dentro do circo. Então, a arte, a filosofia e o fisiculturismo estão todos ligados nesse contexto que até então ali estava permeando as guerras mundiais. Ou seja, uma necessidade do ser humano ser muito maior, muito mais poderoso do que o que ele é, diante de uma realidade que é muito maior do que ele próprio. Aí você tem o contraponto disso, que é o morcego. O homem morcego resgata a ideia, a vibe de investigação, porém ainda com um vigilante mais violento. Percebam que o que os dois têm em comum até então é isso, é uma violência exacerbada. Mas até então, o morcego de Gotham é o contraponto. Ele é a contradição, ele é o outro lado da moeda. Ou seja, ele age à noite, enquanto que o azulão age durante o dia. Apesar de que as primeiras histórias ele também age durante o dia. Ele age à noite, ele é mais investigativo, ele é mais agressivo, ele mata. Há também controvérsias de que o próprio Super-Homem nas suas primeiras histórias também matava. Enfim. O fato é que o Batman ele ficou ainda mais popular, porque ele entra numa revista que o nome da revista é Detective Comics, ou seja, histórias de investigação. Então a sua primeira aparição é muito mais simplória, porém totalmente embebida, né, ou mergulhada nesse universo dos pulps, dos heróis misteriosos, mascarados, que por sua vez tem esse teor
sinistro, um teor mais pesado. Tanto que na primeira história o Batman já mata. Isso é uma coisa que fica muito forte na origem do personagem e que as pessoas às vezes esquecem porque o personagem mudou muito ao longo da história. Mas ele ganha sua importância porque ele também é visto como um super-herói, apesar de não ter superpoderes. Porque a física pro Batman não funciona. Assim, não existe física pro Batman. Se ele aperta um gancho e esse gancho leva ele com a força uma velocidade acima do normal, normalmente o braço dele teria ido embora, o braço dele ia com Deus e ele ficava lá olhando pro braço com o sangaral medonho. Mas não, então é nesse sentido que ele acaba se tornando super, porque ele é um personagem que você precisa ativar a suspensão de descrença. Esqueça a física, esqueça a biologia. Batman é Batman. Já a Mulher Maravilha não. Quando a Mulher Maravilha surge, ela é um ponto de ignição para entender que a DC Comics já estava começando a trazer coisas realmente mais diferentes. Ah, mas a Mulher Maravilha foi pensada para ser uma superwoman, né? Para ser uma super mulher. Mas aí, como não queriam que ela fosse um mero versão feminina do Azulão, então o nome Mulher Maravilha coube muito a calhar. Nós tínhamos ali um movimento feminista que estava em alta. E aí as pessoas hoje em dia talvez podem pensar assim: ah, estão militando em cima do meu quadrinho. Ah, estão colocando política no meu quadrinho. Pois é, a Mulher Maravilha já nasceu por conta da política. Da política de representatividade da mulher na sociedade. Então o fato de uma mulher guerreira não estar aquém nem do primeiro super-herói da história, e nem muito menos do maior dos investigativos, que é o Batman, sendo que ela tanto tem a super força de um, como também tinha um lado mais investigativo. Isso aí já começa a meio que colocar a Mulher Maravilha nesse grau de importância. Mas não é tão fácil quanto parece colocar ela nesse grau de importância não. Porque até então, enquanto Era de Ouro, a personagem ainda era colocada em muitas situações de submissão. Seja porque o autor era adepto a... como é o nome? Acho que é bondage. Enfim, que eram práticas que tinham a ver com sadomaso, enfim. O fato é que a Mulher Maravilha demorou muito para ser agregada como um personagem de relevância comparado aos dois primeiros. Justamente por conta de uma série de questões, apesar de terem ali no seu enredo a mitologia grega, que também mexe com filosofia e etc. Mas os três personagens, eles só começaram a ganhar um pouco mais de relevância já ali, finalzinho da Era de Prata, com a Era de Bronze. Porque aí todos eles, de alguma forma, foram descaracterizados em algum momento. O Super-Homem na Era de Prata ficou ainda mais bobo e megalomaníaco, um poder de carregar planetas, e que era um poder extremamente ridículo. Você tinha um Batman na Era de Prata, que era altamente engraçado, tanto também por conta da série da década de 60, que, enfim, é o Batman que a gente conhece muito, que é o do Adam West, um Batman mais galhofa. E você tinha a Mulher Maravilha que perdeu os poderes. Uma fase em que ela perde os poderes e as pessoas ficam, peraí, como assim? Se o grande barato dela era ser uma mulher empoderada, com autonomia, com poder para enfrentar tudo, e de repente ela fica dependente de um cara que vira o mestre dela, ela não tem poder nenhum. Como assim? Então aí as pessoas começam a olhar para ela e ela passa a ganhar força, quase como que chegando ali no mesmo patamar que os outros dois primeiros. Mas ainda assim, ainda não existia uma trindade. O que você tinha eram as revistas World Finest, que eram os melhores do mundo, onde você tinha ali a primeira vez, ou as primeiras vezes em que esses dois medalhões estavam sendo valorizados e tendo histórias com eles dois juntos. Até porque eles nasceram em universos diferentes, eles não eram para estar juntos. Seja por conta da natureza dos personagens ou por conta da natureza das próprias histórias. Mas a DC Comics, que já era DC Comics, não ia perder dinheiro, né? Então juntou os dois. Para juntar os três, demorou muito tempo. Seja o avanço das próprias histórias de World Finest, como revistas como The Brave and the Bold, ou O Bravo e o Audaz, onde você tinha ali muitos desses encontros
Inclusive até a Panini recentemente está republicando esses vários encontros, onde você vai ter Mulher Maravilha com Batman, Superman com Mulher Maravilha, Superman com Batman de novo, Batman com Flash, Supergirl com Mulher Maravilha, enfim. São muitos desses encontros. Depois eu trago um review melhor disso aqui, eu ainda nem abri ainda, para poder ler com calma. Mas eu conheço esse período é um período que eu tenho muita curiosidade de ler cada vez mais. Então, palmas para a Panini Comics, que fez essa publicação. Mas vamos lá. Então, quando é que de fato os três estão no mesmo patamar? É quando você tem a Crise nas Infinitas Terras, que é a saga, a mega saga de comemoração dos 50 anos da DC Comics, onde a Mulher Maravilha morre, a Mulher Maravilha da Era de Ouro, aliás, perdão, a Mulher Maravilha da Era de Prata morre e a Mulher Maravilha da Era de Ouro vai para o panteão dos deuses. Então você tem ali um Superman da Era de Prata, aliás, um Superman da Era de Ouro que some, desaparece, um da Era de Prata que perde os poderes e vai viver a vida dele de casado, e você tem um Batman da Era de Ouro que morre, né? Assim como a sua esposa, a Selina Kyle, que é a Mulher Gato, e a sua filha a Caçadora, que é a Helena Wayne. Todo mundo da Era de Ouro da fase dele morre. E você tem um Batman da Era de Bronze que ninguém sabe que fim levou, né? Você tem, aliás, da Era de Prata que ninguém sabe que fim levou. Então você tem ali, pós 1960, 1986, você tem um reboot das três origens. Superman, Era de Bronze, com roteiros e arte de John Byrne, Batman, por Frank Miller e David Mazzucchelli, e Mulher Maravilha, por George Pérez. Pronto, uma vez que você tem essas três origens, pós a grande crise, o que é que você vai ter depois disso? De fato, você vai ter pareado e por fim, digamos, talvez as primeiras menções da Trindade da DC Comics. Mas ainda você não vai ter esse nome Trindade. Você vai ter os três no mesmo patamar de igualdade e importância. Porque todas as três origens foram muito bem elaboradas. De arte, roteiro, respeito nas origens dos personagens. O que você vai tendo é de fato uma origem de cada personagem tão bem elaborada em que as pessoas começam a olhar mais para a Mulher Maravilha, com um olhar muito mais atento pelo conta de ser um quadrinho num patamar de obra de arte, com cores, com dimensões, com roteiros, com tudo que você tem direito. Você vai ter um Batman ainda mais noir, mais estilo noir, cinema noir, preto e branco, num estilo mais investigativo, porém modernizando o personagem. E você vai ter até então esse caráter do cinema invadindo a vibe dos quadrinhos. E um Batman, por exemplo, mais soturno, mais sombrio, mais próximo daquele primeiro vigilante mais violento, só que com um pouco menos de violência. E por fim, logicamente, você vai ter um Superman mais esperançoso, porém mais fraco. O que para muita gente era um exagero, um Superman carregar vários planetas, esse aqui vive apanhando, né? Pobre coitado. Mas os pais estão vivos. Tanto os pais que cuidam dele, né? Que é a Martha Kent e o John Kent, como você tem os pais ali, os pais kryptonianos, que fazem mais aparições do que o normal. E você tem mais informações de Krypton acompanhando as histórias mensais. Sem falar no próprio fato de que a arte do John Byrne deixa esse Superman mais próximo de uma realidade. Tanto por conta da arte dele, como dos próprios roteiros, que são um pouco mais cômicos, mais divertidos, porém com batalhas mais emocionantes. O que você vai poder ter de repente é uma impressão de que esse Superman é mais fraco, é mais irrelevante, mas que também vai tendo base para crescer. E aí você tem depois, para firmar ainda mais esse compromisso de que esses três têm a mesma importância, você vai ter a primeira grande saga depois da crise. Lendas. Em Lendas, é uma saga que questiona a importância dos super-heróis. Eles servem para quê hoje em dia? Olha, nós estamos falando de 1987, 88, por aí. Para que serve super-herói?
Basicamente é o que essa saga tenta responder. Os super-heróis não são mais para os adultos, eles são para as crianças. Pelo menos é o que essa saga responde em resumo. Mas os adultos ainda gostavam dos super-heróis. Gostavam. Teve uma mudança. Essa mudança aconteceu. As pessoas, os mais velhos, não gostavam dessa trindade. Pelo menos essa da Era de Bronze. Então muita gente mais nova passou a gostar dos três por conta desse período. Você só vai... Aí, de novo, você tem uma irrelevância da personagem da Mulher Maravilha, que inicialmente não é agregada em muitas dos warifs, ou Elseworlds, como chamam, que são as histórias fora da cronologia, até que com o tempo eles vão colocando a Mulher Maravilha em histórias como Superman, Batman, Gerações. Parece que alguém em algum momento pensou assim, poxa, tá fazendo a Mulher Maravilha, por quê? Né? Ela tem histórias relevantes, ela tem sagas relevantes, mas no fim das contas, em Elseworlds, como o Reino do Amanhã, que você tem ali, de fato, a menção da trindade da DC. Porque é em Reino do Amanhã que, mais uma vez, os super-heróis à moda antiga são questionados. Você tem muitos anti-heróis, personagens que matam, que ameaçam, que fazem tudo no mundo. Cadê os personagens que traziam esperança? Pois é através de histórias como essa que há esses questionamentos. Será que a trindade ainda traz esperança? E aí eu vou concluindo o vídeo com a prestação de contas de o quanto que a trindade ainda é relevante e importante para DC Comics na saga Crise Infinita. Aqui é uma prestação de contas. O que esses três fizeram do início da década de 80, né, final da década de 80, até os anos 2000? Fizeram alguma coisa que prestasse? Fizeram alguma coisa relevante? Inspiraram as pessoas? Não. O Batman diz na cara do Superman que a morte dele, que a última vez que ele inspirou alguém foi quando ele morreu. A Mulher Maravilha tem que matar uma pessoa para poder proteger o mundo inteiro, que até então estava sendo ameaçado por um Superman descontrolado. Quer dizer, aí julgam a Mulher Maravilha porque fez isso. Um Batman cria uma tecnologia que mata as pessoas porque até então era uma tecnologia para vigiar as pessoas. Quer dizer, tá tudo errado. Em Crise Infinita, muita gente não gosta dessa saga por conta disso. É porque mostra os podres de uma trindade que deveria inspirar. E aí você vai ter os tantos e tantos reboots disso depois. Mas o fato é que nessa altura do campeonato, a trindade já tinha mostrado a sua relevância de um jeito ou de outro. Seja por conta dos favoritismos, seja por conta da renovação, seja por conta do que não tinha de renovado nisso tudo, ou seja, eu gosto desses três porque esses três eles são símbolo de uma época que não volta mais. Enfim, é nostalgia, é relevância real, seja como for, o fato é que Superman, Batman e Mulher Maravilha são os personagens mais importantes da editora DC Comics. Seja porque são importantes para a editora ou porque ampliaram a sua importância para as outras mídias. Você hoje tem os filmes de Superman, Batman e Mulher Maravilha, e você tem ali a ânsia de que um DC Studios fizesse um universo compartilhado a partir deles três. Aí fica a pergunta, por que, James Gunn, você não começou com a Trindade? Será que a Trindade ainda tem alguma importância? Então é isso, meus amigos. Eu vou ficar por aqui, né? Não sei nem quanto tempo que ficou o vídeo, que a câmera traseira, não tô vendo nada. Tô só aqui o negócio da minha cara. Então, comente aí, coloque nos comentários o que é que você acha, se a DC Comics ainda presta nessa vida bandida. Pense numa trindade!